Olá pessoas, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade então à nossa primeira aula sobre interações entre partículas, que nós começamos na primeira parte falando dos gases. Então na primeira parte nós falamos um conceito geral, né, de estados físicos e alterações de estados físicos, e depois começamos a falar especificamente de gases e suas propriedades. Nós vimos as características principais de um gás e trabalhamos um pouco o modelo cinético dos gases, que é um modelo para descrever o comportamento de gases quando tem um volume relativamente grande de gases. Né? Especialmente quando a gente pegando, supondo a ideia dos gases ideais com aqueles 5 postulados que tinham lá. Né? Então nós vimos as leis dos gases, né? Desde a lei de Boyle, lei de Charles e lei de Avogadro, e também a combinação, a fusão dessas três leis na lei dos gases ideais. Né? Hoje a gente vai continuar mais um pouquinho com algumas consequências dessa lei dos gases, a gente vai trabalhar com ela um pouco ainda, e depois a gente vai ver duas outras propriedades, que é fusão e difusão, e falar bem rapidamente no final sobre os gases reais. Bom, gente, só vou então, antes de continuarmos com a matéria, vamos só dar uma recapitulada rápida na primeira parte da nossa aula, tá? Aquela parte dos gases. Então vamos usar para isso essa simulação aqui do FET que está nesse link ali para vocês. Né? Então, o que tem nessa simulação aqui? Estamos mostrando um recipiente, né, um sistema fechado aqui, né, com um área quadrado com área de 10 nanômetros, então tem 100 nanômetros quadrados, e aqui eu posso trabalhar mexendo com volume, pressão, temperatura, eu posso brincar com essas variáveis lá com os gases. Mas antes de a gente entrar para mostrar essas variáveis nas leis dos gases, só mostrar uma outra coisa primeiro aqui, que lembra que eu falei para vocês que a temperatura é uma medida da energia cinética média das partículas que eu tenho no meu sistema. Então vou colocar nesse recipiente, vou colocar uma certa quantidade de partículas. Vou colocar aqui 50 partículas dessas azuis aqui. Tá? Então isso vai estar determinado a temperaturas, o movimento dessas partículas que vai me dar essa temperatura. Tá? Tá aqui. Agora eu vou colocar mais 50 partículas dessas vermelhas aqui leves. Então veja, a energia cinética média, tanto das azuis quanto das vermelhas, tem que ser a mesma. Estou na mesma temperatura, então a minha energia cinética média é a mesma. Só como a energia cinética é meio de mv2, se eu tenho uma massa menor, para ter a mesma energia cinética, eu tenho que ter uma velocidade maior. Então, quanto menor a massa, maior a velocidade. Né? Então, por isso que as partículas vermelhas aqui se movem muito mais rapidamente, em média, claro, do que minhas partículas azuis aqui. Né? Então, só para mostrar isso aqui primeiro, aquela energia cinética, isso vai ser importante quando a gente estiver trabalhando um pouquinho na frente dessa aula de hoje. Mas agora vamos tentar trabalhar com a lei dos gases aqui, mas para simplificar, não ficar muito cheio, eu vou tirar aqui essas partículas leves, deixar só essas partículas azuis pesadas aqui. Né? Estão lá se movendo, determinada velocidade, tá tudo bem. Agora então vamos trabalhar primeiro com a lei de Boyle. Né? O que é a lei de Boyle? Eu falava que minha pressão é inversamente proporcional ao volume se eu mantiver a temperatura e a quantidade de gás constante. Então vou manter aqui 50 moléculas aqui dentro, uma quantidade de partículas constante, e vou aqui fixar a temperatura. Então não vou deixar a temperatura variar. E vou ver o que acontece com a minha pressão aqui. A pressão aqui está em, vou colocar em quilopascales, está em 559 quilopascales. Tá? Então essa é a pressão que eu tenho aqui no momento. O que vai acontecer com essa pressão se eu diminuir o volume desse espaço, desse recipiente? Então ele reduzir aqui pela metade. Né? Veja que minha pressão aqui aumentou para 1121 kPa. Então diminuiu o volume, minha pressão aumenta. E a mesma coisa se eu fizer o contrário. Se agora aumentar o volume aqui, minha pressão aqui diminuir, agora 374 kPa, quando essa minha área essa aqui está de 15 nanômetros. Né? Então, vou voltar aqui para os 10 nanômetros originais. Então, isso aqui mostra que a lei de Boyle, dá para mostrar essa lei de Boyle. Aumentei o volume, diminuí a pressão. Diminuiu o volume, aumentei a pressão. Diminuiu o volume, aumentei a pressão. Aumentei o volume, diminuí a pressão. Então, essa é a lei de Boyle. Então, agora próximo, a lei de Charles-Gay-Lussac. Tem duas formulações para ela, que a gente viu lá, que a primeira coisa dela é que o volume é diretamente proporcional à temperatura se eu mantiver a pressão constante. Então, vou manter aqui a pressão constante, deixando o volume variar aqui, e vou ver o que acontece com a com esse volume quando eu mexo na temperatura. Então, aqui, a temperatura aqui está de 284 Kelvin,
tá? Aquela pressão de 563 kPa. Então, vou manter essa pressão e vou agora aquecer esse sistema. O que vai acontecer com o sistema? O volume aumenta. Para manter pressão, o volume tem que aumentar se aumentar a temperatura. Se eu resfriar o sistema, o volume diminui. Mantenho a pressão, resfrio o sistema, o volume diminui. A gente pode também ver a segunda formulação, que é como a pressão varia com a temperatura se eu mantiver o volume constante. Então, aqui eu mantive a pressão constante, a temperatura varia o volume. Agora, eu vou manter o volume constante e ver o que acontece com a pressão. Então, vou manter aqui volume constante, não vai ser variável mais. Agora, vamos ver o que acontece com a minha pressão. Aqui está 563 kPa. O que acontece com essa pressão quando eu aumento a temperatura? Aumento a temperatura. Olha, vocês veem que a pressão está aumentando. Aumentei aqui para 446 Kelvin. Eu tenho aqui 881 kPa. E o contrário, se eu resfriar, se eu resfriar o sistema, minha pressão vai diminuir. Diminuir ela aqui de volta para os nossos 562 kPa aqui mais ou menos. Tranquilo? Então, Charles e Gay-Lussac. E por fim, a lei de Avogadro também tem duas formulações. Então, vamos pegar a primeira formulação, que fala o quê? Que meu volume é diretamente proporcional à quantidade de gás que eu tenho se eu mantiver a pressão constante. Então, vou manter aqui a pressão constante, tá? Permitindo que o volume varie, e ver o que acontece com esse meu volume quando eu aumento a quantidade de gás. É só fazer uma coisa aqui primeiro. Deixa eu deixar o volume variável, vou colocar um volume menor aqui, só para não ter problema. Tanto aqui com esse volume menor aqui, agora eu vou manter essa pressão e vou deixar esse volume aqui variar de acordo com a quantidade de gás. Então tem essa quantidade de gás aqui, que está aqui 143 Kelvin, 562 kPa. Tem esse volume aqui, proporcional aqui a 5 nanômetros dessa aresta. Então agora eu vou dobrar a quantidade de partículas que eu tenho aqui dentro. Tem 50, vou colocar aqui 100 partículas. Dobrei a quantidade de partículas que eu tenho ali dentro, meu volume dobrou. Passou de a minha aresta, que era de 5, a caixinha aqui, né, que era de 5 por 10, agora está 10 por 10. Então veja que eu aumentei o volume se eu colocar mais gás e manter a pressão constante. Eu posso fazer essa formulação também, vou voltar aqui para 50. Vou voltar aqui para 50 e ver o que acontece com a minha pressão se eu mantiver o volume fixo. Tá? Vou manter o volume fixo e vou dobrar a quantidade de gás que tem aqui. Então, mantendo o volume fixo, dobrar essa quantidade de gás, minha pressão aqui aumentou. Tá? Só vou voltar aqui. Estava 50, minha pressão era 673 kPa, nessa temperatura aqui de 171 Kelvin. Se eu aumentar, dobrei minha quantidade de gás ali dentro, minha pressão foi para 1.345 kPa. Então, diretamente proporcional à quantidade de gás que eu tenho ali dentro. Se eu reduzir, reduzo aqui. Então, dá para vocês brincarem, se vocês quiserem lá, brincar com essa simulação do FET. Você pode fixar uma variável, ver com outras alteram. Tá? Vocês podem brincar um pouquinho lá se quiserem, nesse link aí. Então, tá. Então, isso foi só uma recapitulação rápida aqui da nossa primeira parte. Bom, então agora continuando com a matéria, nós vamos ainda utilizar aquela lei dos gases ideais, tá? Aquela equaçãozinha aqui, acho que é a equação de Clapeyron, né? A equação dos gases ideais. E nós vamos utilizar essa equação para calcular outras quantidades que normalmente a gente trabalha em química. Né? O primeiro caso desses é o cálculo da concentração molar de um gás ideal, feita a partir diretamente da lei dos gases ideais. Como é que a gente vai fazer isso? É simples. Nós temos lá, então, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Rearranjando essa equação, a gente tem que N, número de mols, vai ser igual a PV sobre RT. Né? E nós temos, ao mesmo tempo, que a minha concentração molar, tá? Que é em mol por litro, quantidade de matéria, então a minha concentração em mol por litro é número de mols dividido pelo volume. Então, agora basta pegar esse PV sobre RT aqui e substituir nessa equação da concentração. Então, nós vamos ter que a concentração vai ser igual a PV sobre RT dividido pelo volume. A gente corta o volume em cima e embaixo aqui. A gente tem que, no final, a minha concentração molar
de qualquer gás é igual a P sobre RT. Então, independe do gás que eu esteja trabalhando, e veja que depende do volume que eu esteja trabalhando, também não importa o número de mols diretamente aqui, tá? Claro que tem embutido, mas não importa ele diretamente, porque a única coisa que a gente precisa saber para calcular a concentração molar de um gás é apenas sua pressão e sua temperatura. E claro que a constante dos gases, lembrando para tomar cuidado com essa constante dos gases, você escolher ela de acordo com as unidades que você tem de pressão e temperatura ali. Tá? Pressão, temperatura, quantidade de matéria, as quantidades que você tem ali. Então, se tiver, a temperatura é sempre em temperatura absoluta, mas a pressão, se for em milímetros de mercúrio, você tem que usar a constante por milímetro de mercúrio. E como você quer chegar no final aqui em unidade de mol por litro, você tem que usar aquela constante em mol por litro e a pressão para a unidade que você vai trabalhar. Tá? Bom, da mesma forma que a gente pode fazer isso para cálculo de concentração molar, a gente também pode determinar a concentração, a densidade de qualquer gás, também substituindo na equação da densidade a minha concentração do PV igual a nRT. Tá? Então vamos lá. Nós temos lá que número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, só rearranjando isso aqui, nós temos que a massa vai ser igual ao número de mols vezes massa molar. E nós temos que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter que minha densidade vai ser igual a número de mols pela massa molar. Só peguei isso aqui, o que é a massa aqui, número de mols sobre massa molar, vezes massa molar, e coloquei aqui. Agora, a gente já viu que a massa molar é igual a PV sobre RT para qualquer gás, considerando o gás ideal. Então, aqui eu tenho que substituindo aqui vai ser PV sobre RT vezes a massa molar dividido pelo volume. Aqui corto também o meu volume. Eu vou ter que minha densidade vai ser igual a massa molar vezes a pressão dividido por RT. Tá? Novamente, tem que escolher o R de acordo com as unidades que eu tenho ali, né, de pressão e temperatura. Mas o que dá para ver é que você tem dois gases aqui. Imagina dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, a densidade dele vai ser simplesmente proporcional à massa molar. Tá? Então, vai depender basicamente da massa molar. Uma coisa aqui também que eu estava falando de unidade aqui para tomar cuidado, que densidade normalmente vai ser dada em gramas por ml, tá? O que vocês mais vão encontrar por aí. Mas se você colocar aqui, você não vai ter o R aqui com ml. Normalmente você vai ter litro ou vai ter metros cúbicos, né, no SI. Então, você tem que tomar cuidado que unidade que você vai chegar para essa densidade aqui, se precisar converter para grama por ml, ou qualquer outra unidade que você precise para trabalhar ali. Né? Bom, vamos brincar um pouquinho com essas duas equações, então, para resolvendo dois exercícios. Tá? Exercício 10 e 11. Bom, então, resolvendo esse exercício 10, o que está pedindo nele? Ele está falando que em um balão fechado de 500 ml, um balão fechado de 500 ml contendo uma quantidade de etanol, é aquecido a 120 graus. Tá? Então, tem esse balão de 500 ml, coloquei um pouco de etanol ali dentro e aqueci ele a 120 graus Celsius. Tá? E nessas condições, a concentração de vapor de etanol no balão é de 6,09 gramas por litro. Né? Então, qual que é a pressão interna nesse sistema? Né? Supondo que ele tinha pressão desprezível antes. Né? E também supondo aqui que meu etanol, nessas condições, pode ser tratado como um gás ideal. Tá? Provavelmente, na verdade, a quantidade de etanol está muito grande para esse volume pequeno e para isso poder ser válido. Tá? Teria um desvio bem grande da realidade, mas aqui nesse exercício vamos supor que isso está bem. Tá? Vamos fazer essa aproximação aqui. Então, o que está pedindo aqui é para calcular a pressão com base em uma concentração. Então, nós vamos fazer a aplicação direta dessa forma. Concentração é igual a pressão sobre RT. Tá? Só que eu não posso utilizar essa fórmula direta, porque nessa equação, a concentração aqui
tem que ser obrigatoriamente em quantidade de matéria, né? Concentração molar, mol por litro. Tá? Então, não posso usar essa concentração aqui que foi dada em grama por litro. Eu tenho que converter essa concentração de grama por litro para mol por litro. Né? O litro é o mesmo nos dois casos. Estou pegando o volume em litros aqui, né, usando essa unidade, é litro nos dois casos. Né? Então, eu só preciso converter essa massa para número de mols. E o que a gente tem para fazer isso, né, é simplesmente usar a equaçãozinha que número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Né? Então, se eu tenho a massa, 6,9 gramas, então eu só preciso saber também a massa molar do etanol. Então, vai ser 6,9 gramas, e isso aqui dividido pela massa molar do etanol. Vocês não são obrigados a saber de cor, vocês podem procurar, consultar, tá? Ou uma tabela periódica, sabe a fórmula do etanol, né? C2H5OH. Então, ou você consulta direto no lugar que tem a massa molar do etanol, ou você pega a fórmula dele, calcula, pega uma tabela periódica, você calcula. Se você fizer isso, você vai descobrir que a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Estou colocando aqui só dois H significativos, aqui está bem aproximado, tá? Não precisa ser mais preciso do que isso, não. Então, essa aqui é a minha densidade, minha massa molar de etanol. Então, vou colocar aqui 46, 46, né? Não colocando zero, 46 gramas por mol. Eu vou cortar aqui gramas com gramas. Se eu faço essa continha, quer dizer que eu tenho aqui 0,15 mol. E como a gente já pegou, está falando que isso aqui é em 1 litro, então isso aqui é o meu número de mols, mas automaticamente isso aqui me dá a concentração molar vai ser de 0,15 mol por litro. Agora é só pegar essa concentração e jogar nessa fórmula. Aquela formulinha está falando que minha concentração é igual a P sobre RT. Então, se eu quero a pressão, vai ser a concentração vezes RT. Minha concentração aqui, 0,15 mol por litro, mol litro é menos 1, vezes a constante dos gases. Qual constante dos gases você vai usar aqui? Qual valor para essa constante a gente pode usar aqui? Bom, depende das outras unidades que eu quero cortar. Eu tenho que cortar aqui esse litro aqui. Estou usando a unidade de volume aqui em litro. Então, eu vou ter que pegar uma constante que me dê essa unidade também em litro. A gente tem algumas opções. Né? A gente pode ter, por exemplo, que essa é uma constante R. Vou colocar aqui no cantinho. Esse meu R pode ser 0,08206 litros atm mol a menos 1 Kelvin a menos 1. Então, essa unidade aqui. Ou eu posso usar ela como sendo 8,314 litros quilopascales Kelvin menos 1 mol a menos 1. Ou mol menos 1 Kelvin menos 1, né? Se quiser colocar igual de cima, tá? Tá na mesma ordem que eu coloquei aqui. Ou também pode ser 8,314 metros cúbicos Pascal Kelvin mol a menos 1 Kelvin a menos 1. Qual delas vou usar? Bom, aqui não falou qual a unidade de pressão que eu quero. Tá? Esse não especificou nenhuma unidade. Então, posso escolher qualquer uma delas. Tá? Essa terceira aqui, que é a minha constante no SI, ela não vai ser muito adequada,
mas porque eu estou em metros cúbicos. Eu posso converter esse litro aqui em metros cúbicos, mas isso vai dar muito mais trabalho. Tá? Vamos pegar alguma dessas aqui que tem litros. Tá? Vamos pegar essa aqui primeiro aqui em atmosfera mesmo. Tá? Então, se eu pegar essa constante de 0,08206 litro atm mol menos 1 Kelvin a menos 1. E agora eu tenho que multiplicar isso aqui pela minha temperatura. Né? Lembrando que a temperatura aqui tem que ser em temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. O que foi dado aqui foi que minha temperatura é 120 graus Celsius. Mas a temperatura em Kelvin vai ser 120 graus Celsius mais 273. Eu vou até colocar como unidade aqui, acho que fica melhor. Vou só apagar isso aqui para não ficar no caminho, senão vai atrapalhar. Estou usando lá de cima, esse aqui eu posso apagar tudo. Estou usando a primeira valor da constante ali. Então, pensando aqui, essa é a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin, né, vai ser igual em temperatura absoluta, em Kelvin, vai ser igual a temperatura em Celsius, 120 graus Celsius, né, mais 273,15. Então, minha temperatura em Kelvin vai ser aqui, estou fazendo várias aproximações, vou pegar só 273 aqui. Então, vai ser 393 Kelvin. 393 Kelvin. Então, vou colocar aqui 393 Kelvin. Vou cortar Kelvin com Kelvin. Litro com litro. Mol com mol. Sobrou aqui a unidade em atmosfera. Se eu faço essa continha, isso vai dar 4,83 pressão é igual a 4,83 atmosferas. Tranquilo? É a aplicação de fórmula. Só tem que tomar cuidado aqui, principalmente com as unidades, né? Se você escolher sua constante nas unidades corretas, né? Mas o resto é simplesmente aplicação de fórmulas. Tá? A gente passa de uma fórmula para um lado, de uma fórmula para o outro, e a gente faz essas continhas, bem tranquilo. Né? Vamos fazer só mais um outro exercício aqui, o exercício 11. Vamos fazer então o exercício 11, o que está pedindo ele? Está considerando aqui os seguintes gases: xenônio, nitrogênio, N2, CO2 e butano. Todos mantidos a 398 Kelvin e 760 torr. Ordene esses gases em ordem crescente de densidade. Bom, a temperatura e a pressão ali vão ser importantes só para a gente saber, nesse caso aqui, só para a gente saber que estão nas mesmas condições. Todos esses gases estão nas mesmas condições. Eu não vou nem precisar calcular qual que é a densidade desses gases. Não pediu para calcular os valores de densidade. Então, não preciso, seria só aplicar a fórmulazinha aqui, né, de densidade, massa molar, pressão sobre RT, mas eu não preciso nem fazer contas aqui. Né? Como todos estão nas mesmas quantidades, não pediu o valor aqui, eu só preciso comparar qual que tem maior. Se todos estão com a mesma pressão, estou usando o mesmo R, óbvio, é constante, e a mesma temperatura, a densidade vai ser diretamente proporcional aqui à minha massa molar. Eu só preciso pegar uma tabela periódica e olhar quais são as massas molares destes gases. Né? Então, se eu vou lá numa tabela periódica, eu vou ver que vamos ver que o xenônio tem uma massa molar de 131 gramas
por mol. O nitrogênio tem a massa molar de 28 gramas por mol. O CO2 tem uma massa molar de 44 gramas por mol. E o butano, tá, aí vocês vão ter que saber o que é o butano, você vai dar a fórmula do butano, vai ser C4H10. Tá? Aí você vai numa tabela periódica, se você fizer essa continha aqui, você vê que a massa molar do butano é de 58 gramas por mol. Bom, agora é só ver a ordem crescente. Se eu olhar, pedir ordem crescente, é isso mesmo, ordem crescente de densidade. O que tem menor massa molar? Nitrogênio. Então, minha ordem vai ser nitrogênio, menor densidade que CO2, que tem menor densidade que butano, que tem menor densidade aqui do que o meu xenônio. Tá? Então, pronto, simples e direto, não precisa nem fazer conta. Se tivesse pedido para calcular a densidade de cada gás, também poderia, tá? Só fazer a continha ali é simples, não é difícil não. Mas aqui nem precisou, era só para definir, só ordenar esses gases em ordem crescente de densidade. Até aqui embaixo, nitrogênio, CO2, butano e xenônio. Bom, aqui tem mais alguns exercícios, mas eu não quero gastar muito tempo fazendo exercícios, não. Tentem fazer eles. Tá? De repente, depois eu até posso colocar algum deles como atividade avaliativa. Mas tentem resolver esses exercícios. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, a gente na próxima aula síncrona nossa, nós resolvemos isso. Tá? Eu posso resolver exercícios, tirar dúvidas de vocês. Bom, gente, continuando. Até agora a gente estava trabalhando pensando com gases isolados, tá? Apenas uma substância, apenas um gás presente naquele no sistema, no ambiente. Tá? Mas com grande frequência a gente precisa trabalhar, na verdade, não com gás isolado, mas com mistura de gases. Tá? O próprio ar atmosférico ele já é uma mistura de gases, tá? É principalmente nitrogênio e oxigênio, mas também alguns outros algumas concentrações menores de outros gases. A gente pode expressar isso em termos de porcentagens volumétricas, igual está aqui, ou porcentagens mássicas. Tá? A gente pode expressar as concentrações desses gases utilizando essas mesmas unidades. Tá? Mas, ao mesmo tempo, seria interessante a gente ter uma unidade que fosse mais fácil de a gente trabalhar quando a gente está mexendo com misturas de gases, que fosse mais fácil de trabalhar junto com a equação dos gases. Tá? Então, mas será que existe alguma forma de a gente fazer isso? Será que existe uma relação entre a composição do meu gás e a equação dos gases, a pressão do meu sistema? Bom, na verdade tem. O próprio Dalton, lá do modelo atômico, ele percebeu que quando eu tenho uma mistura de gases, a pressão total do meu sistema é a soma das pressões que cada gás da mistura teria se estivesse sozinho. Então, imagina que eu tenho lá, sei lá, um frasco, um balão de 1 litro. Tá? E coloco nesse balão de 1 litro, injeto ali nesse balão de 1 litro, 5 atm, tá? Vou enchendo ele até ter uma pressão interna de 5 atmosferas de nitrogênio. Tá? Então tem 5 atmosferas de nitrogênio, ele sozinho nesse frasco. Eu pego um outro frasco igualzinho e coloco dentro desse frasco 3 atm de oxigênio. Tá? E agora eu transfiro todo esse oxigênio que eu coloquei nesses 3. Então tem 5 de nitrogênio, 3 de oxigênio. Se eu pegar essas duas quantidades, tá? Então, sozinhos, colocar esses dois gases, essas duas quantidades de gases em um único frasco de 1 litro, tá? A pressão desse meu sistema frasco com os dois gases será 8 atm. Então, se eu teria um gás isolado, só nitrogênio isolado, nesse volume, eu teria lá 5 atm. Só oxigênio isolado, eu teria 3 atm. Se eu colocar as mesmas quantidades em um frasco, os dois juntos, eu vou ter uma pressão total de 8 atm. Então é isso que Dalton percebeu lá, que a pressão total de um sistema, ela vai ser o quê? A somatória das minhas pressões parciais. Então, no caso, estava com dois gases aqui, nitrogênio, pressão do nitrogênio, mas pressão do oxigênio isolados. Tá?
posso ter com qualquer quantidade de gases. Se eu quiser pegar da atmosfera aqui com todos os gases da atmosfera, posso fazer com todos eles aqui. Tá? Então, se eu somar a pressão que todo o nitrogênio da atmosfera teria se estivesse sozinho, no mesmo volume que a atmosfera tem, mais todo o volume do oxigênio, mais todo o volume do argônio, do CO2, todos os outros que eu quiser, se eu somar as pressões que cada um deles teria sozinho, eu vou ter minha pressão total. Né? Essa pressão que cada gás teria sozinho, esse PI aqui, né, a pressão que cada gás teria sozinho, a gente chama de pressão parcial. Então, a pressão parcial é isso, é a pressão que, em uma mistura de gases, né, a pressão que cada gás teria se estivesse sozinho naquele mesmo sistema, né, naquele mesmo volume. Né? A gente pode trabalhar, só pegando então já a ideia da equação dos gases ideais. Então a pressão parcial, a pressão total é a soma das pressões parciais. E a pressão parcial vai ser o quê? O número de mols que eu tenho desse gás. Tá? Substituir aqui, peguei o NRT e só rearranjei aqui. Então vai ser o número de mols que eu tenho desse gás, qualquer que seja, né, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido pelo volume. Então, a pressão parcial de um gás vai ser o número de mol que eu tenho desse gás, vezes RT sobre V. E se eu combinar isso aqui, essa ideia aqui da pressão parcial aqui, com essa ideia da pressão total, o que eu tenho? A pressão total do meu sistema vai ser o quê? O número de mols do gás 1, a pressão 1 aqui, né? O número de mols do gás 1 vezes RT sobre V, mais o número de mols do gás 2 vezes RT sobre V, e assim por diante. Mas como eu estou pensando que a mistura, todos os meus gases estão juntos, eles estão na mesma condição de temperatura e de volume. Tá? Então, se estão na mesma condição, a temperatura é a mesma, o volume que eles estão ocupando é o mesmo, eu posso simplificar isso aqui falando que minha pressão total do sistema vai ser RT sobre V, a temperatura e o volume que essa mistura de gases estiver ocupando, vezes a somatória das minhas quantidades molares de cada gás. Tá? E fazendo esse exercício mais para frente, vocês vão ver que é tranquilo mexer com isso. Tá? Vocês vão ver que é fácil. Inclusive, tem outra forma de eu descrever essa mesma ideia, tá? Definindo minhas pressões parciais em termos de frações molares. Que dá na mesma, tem a ver com aquele número de mols lá. Mas definindo em termos de frações molares, minha pressão parcial de cada gás vai ser a fração molar que eu tenho desse gás vezes minha pressão total. Ou minha pressão total vai ser a minha pressão parcial de cada gás dividido pela sua fração molar. É a somatória de todos os gases que eu tiver naquela mistura ali. Tá? Daqui a pouco tem um exercíciozinho para a gente trabalhar com isso, mas só uma outra aplicação direta, que a gente tem muito disso em laboratório. Né? É comum a gente querer trabalhar numa reação química no laboratório, e essa nossa reação produz algum tipo de gás. A gente quer quantificar esse gás. Né? Uma forma simples de a gente fazer essa quantificação é seguindo um sistema parecido com esse mostrado na figura aqui. Então tem uma reação qualquer, não importa onde que está acontecendo, se é um tubo, se é um balão, não importa, mas tem uma reação acontecendo e estou considerando que essa reação vai liberar um gás. O que eu faço? Eu posso recolher esse gás, tá, dentro de um becker invertido, tá, sobre a água. Tá? Pode ser um becker, pode ser uma bureta, tá? Dependendo, se tiver mais fácil, você poder fazer lá para aquela adequada para a sua medida. Tá? Então, se eu faço a reação desse becker invertido sobre a água e o gás produzido aqui, o que vai acontecer? Ele vai borbulhar aqui e vai preencher esse becker. Tá? Vai começar a formar bolhas, né? Aqui, e vai formar uma camada de gás nesse becker aqui. Então, imagina que eu tenho esse becker invertido, tá? E está acumulando aqui gás. Depois que minha reação acabou, então eu já liberei todo o gás que eu tinha que liberar, que eu podia liberar, tá? Eu posso, puxando aos poucos esse becker, ou a bureta, até que eu iguale a altura da água dentro e fora do becker. Então, lá tem água com becker, tá o becker lá, um bocado vazio, sem gás nenhum aqui dentro, fiz a reação. Isso foi enchendo esse becker, então formou uma camada de gás aqui, e esse gás vai estar num volume qualquer aqui, né? Só que eu não sei qual é a pressão que esse gás está aqui, só sei que está nesse volume. Mas se eu igualar, se for subir nesse becker até igualar a altura dos dois lados, o que eu tenho aqui no final das contas? Eu tenho que a minha pressão interna vai ser igual a minha pressão externa. É a própria ideia lá do barômetro, né? Ou daqueles manômetros, né,
seria o equivalente a um manômetro de extremidade fechada, que nós vimos na primeira parte. Então, nesse momento aqui, a pressão que eu igualei aqui, minha pressão interna aqui é igual à minha pressão externa. Minha pressão externa aqui vai ser qual? Pressão atmosférica. Né? Então, a pressão interna vai ser igual à pressão atmosférica, seria minha pressão total aqui. Pressão interna vai ser igual à pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica vai ser igual ao quê? A pressão do gás que eu produzi nessa minha reação química, que está produzindo gás aqui, encheu aqui. Né? E também somada à pressão do vapor de água. Aqui, como eu estou usando isso aqui embocado na água aqui, eu não vou ter só o gás que eu produzi aqui, tá? Eu vou ter também um pouco de vapor de água no sistema. Tá? Então, se eu souber qual que é a pressão atmosférica e qual que é a pressão da água, né, a pressão parcial da água nesse sistema, eu consigo saber qual que é a minha pressão parcial desse gás nesse sistema. Tá? E a partir disso, se eu sei a pressão parcial, eu posso pegar a própria ideia de pressão parcial, calcular o número de mols que eu tenho de gás formado ali. Posso, a partir do número de mols, posso calcular por estequiometria qual que é a quantidade de gás produzido em gramas, tá? Para saber quanto ele foi decomposto, por exemplo, de uma reação química ali. Tá? E eu consigo fazer isso usando essa ideia de pressão parcial e essa montagem aqui. Tá? Então é só pensar nisso aqui, que a minha pressão total vai ser minha pressão atmosférica, vai ser igual a minha pressão atmosférica, que vai ser a pressão do gás mais a pressão da água. Vamos lá, gente. Vou só resolver um exercíciozinho aqui. Aqui tem dois, vou fazer só o primeiro, que é mais rapidinho. O outro depois a gente pode conversar um pouco mais, se vocês quiserem na aula. Dá um pouquinho mais de trabalho, um pouco mais de etapas, mas não é difícil também não. Vamos resolver esse primeiro aqui, o exercício 15. O que está pedindo nesse exercício 15? Falando, o ar seco constituído principalmente de nitrogênio e oxigênio nas porcentagens de massa de 36% e 24%, respectivamente. Qual a pressão parcial de cada um desses componentes no ar seco a 25 graus Celsius e pressão de 760 milímetros de mercúrio? Tá? Então, o que eu quero saber aqui é calcular a pressão parcial de cada um dos gases. Então, a gente vai lá pela definição da pressão parcial. Tá? A gente pode pegar lá que a pressão parcial total do meu sistema, a pressão total do meu sistema vai ser a somatória das pressões parciais. Então, vai ser a pressão parcial do nitrogênio mais pressão parcial do oxigênio. Então, essa aqui é a minha pressão total do sistema, que a gente viu lá, está falando de 760 milímetros de mercúrio. Mas o que é a pressão parcial de cada componente? A pressão parcial de qualquer componente do meu sistema é a fração molar vezes a pressão total. Então, a gente tem a pressão total, 760 milímetros de mercúrio, a gente consegue calcular a pressão parcial apenas sabendo as frações molares de cada um dos componentes. E o que é a fração molar? Por definição, a fração molar de um componente qualquer vai ser igual ao número de mols desse componente dividido pelo número de mols total, a somatória de todos os componentes que eu tenho naquela mistura. No caso aqui, nitrogênio e oxigênio. Então, basta calcular o número de mols de cada um desses. Mas de qual quantidade de ar? Qualquer uma, posso escolher o que quiser. Qualquer valor que eu quiser de quantidade de ar, a massa, eu consigo calcular o número de mols de cada um dos componentes lá. Então, para facilitar a nossa vida, vamos pegar esses aqui, 76 e 24, 100 gramas. Vamos pegar, então, pensando aqui 100 gramas de ar seco. Então, o número de mols de oxigênio, não, de nitrogênio, vai ser o quê? Massa do oxigênio, massa do nitrogênio, então foi o quê? 76 gramas. 76 gramas de nitrogênio, dividido pela massa molar do nitrogênio. Massa molar lá do nitrogênio, vai tabela periódica, se quiser, você vai ver que é 28 gramas por mol. Então, divide isso aqui por 28 gramas por mol. Vou cortar grama por grama. Eu vou ter um valor aqui de 2,71 mol de N2. E faça a mesma coisa para o oxigênio. O número de mols de oxigênio vai ser igual a 24 gramas dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol. Se eu faço essa continha aqui, eu vou ter o valor de 0,75 mol.
Isso de cada um dos componentes. Agora, como é que eu transformo isso aqui na fração molar? Basta dividir, pegar a somatória de todos os mols, então o número de mols total vai ser o 2,71 de nitrogênio mais o 0,75 de oxigênio. Isso vai me dar um total de 3,46 mol. Então agora é só calcular fácil agora. Minha fração molar de nitrogênio vai ser esse 2,71 dividido por 3,46. Se eu faço a continha aqui, eu chego no valor de 78,4. 78,4 não, fração molar, estou colocando porcentagem não, 0,784. Tá? Adimensional, porque aqui é mol, embaixo é mol também, corta mol com mol, adimensional. E faço a mesma coisa para o oxigênio. A fração molar do oxigênio vai ser 0,75 mol dividido por 3,46 mol. Ou posso fazer a somatória de todas as frações molares sem dar 1, então eu também poderia fazer 1 em fração molar de oxigênio. Também seria 1 menos a fração molar do oxigênio, 0,784. Qualquer um dos jeitos que eu fizer isso aqui, eu vou ter que a minha fração molar vai ser de 0,216. Novamente, também é dimensional. Então, são as duas frações molares. Agora, basta multiplicar na conta aqui da pressão parcial, igual a fração molar vezes a pressão total. Então, a pressão de oxigênio vai ser uma fração molar de oxigênio, 0,216 vezes a pressão parcial de 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui vai me dar uma pressão final de 164,8 milímetros de mercúrio. E a minha pressão do nitrogênio vai ser igual a 0,784 vezes 760 milímetros de mercúrio. Ou se eu quiser também, posso fazer, dá na mesma aqui, tá? Outra forma seria pegar minha pressão de nitrogênio vai ser a pressão total, 760, menos a pressão de oxigênio, 164,8. Qualquer um dos jeitos que eu resolver fazer, tá? Isso aqui vai me dar, tem que dar o mesmo resultado, eu vou ter que dar 595 milímetros de mercúrio. Tá? Tranquilo, né? Simples e direto. Eu posso também usar a fórmula para calcular de acordo com a temperatura. Nem precisa jogar a temperatura aqui, tá? Porque independente, como os dois são a mesma temperatura, tanto faz. Tá? Mas se eu quisesse jogar lá para saber qual seria a pressão ou temperatura diferente, basta jogar lá no PV igual a NRT e eu consigo calcular as pressões parciais de cada um dos meus componentes ali, a pressão total e a pressão parcial de cada um dos meus componentes nesse gás. Bom, vamos lá. Então, continuando. Duas outras propriedades de um gás que depende da natureza do meu gás, né, qual gás que eu estou trabalhando ali, tem muito a ver com a velocidade com que as partículas desse gás se movem. E a partir dessa velocidade, definição dessa velocidade, definição da velocidade que as minhas partículas estão se movendo ali, são os dois fenômenos, que é a efusão e a difusão. São parecidos, mas são um pouquinho diferentes. Primeiro, então, vamos lá, a velocidade. A gente viu que a velocidade, a temperatura é uma forma de você medir a energia cinética média das minhas partículas de gás ali. Então, eu posso calcular minha velocidade média. Minha velocidade média a partir da temperatura. Tem uns outros cálculos termodinâmicos ali, não importa muito agora, mas a gente chega nessa fórmulazinha aqui, que é minha velocidade média, minha velocidade quadrática média das minhas moléculas de gás. Um determinado componente lá, de um determinado componente das moléculas do meu gás,
vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, em Kelvin, temperatura absoluta, dividido pela massa molar do gás. Tá? Então, essa é a definição da minha velocidade quadrática média. Tá? O que está chegando? Tem todo sentido. Lembra que eu falei para vocês que se eu tenho para uma mesma energia cinética, se eu tenho massas diferentes, minhas velocidades vão ser diferentes. Tá? A energia cinética é meio de mv2. Então, se eu tenho massas diferentes, para ter a mesma energia cinética, ou seja, está na mesma temperatura, para ter a mesma energia cinética, eu vou ter diferentes velocidades. Então, se eu faço essa continha aqui, isso é fácil de pegar. Quanto menor for minha massa molar, maior vai ser a velocidade média do meu gás, tá? Das minhas moléculas desse gás aqui. Então, se eu só mostrando essa figura aqui embaixo, aqui, se eu pego, por exemplo, o hidrogênio, tá? Um gás mais leve, né? Ele tem uma velocidade média aqui bem maior, aqui na ordem de 20 vezes 10 a, vezes 10 a 2 metros por segundo, tá? Velocidade média aqui, do que o hélio, segundo menor gás, tá? Que está aqui na forma de 10 e pouquinho metros por segundo. Então, quanto maior a massa molar do meu gás, a uma mesma temperatura, eu vou ter velocidades diferentes. Quanto maior a massa, menor a velocidade. Quanto maior a massa, menor a velocidade. Direto. E isso vai influenciar nessas duas propriedades de fusão e difusão. Vamos ver cada uma dessas, o que significa cada um desses casos. O que é a efusão? A efusão é uma medida da capacidade de fuga, de escapatória, né? Que minhas moléculas de um gás conseguem passar através de poros no meu recipiente, no meu frasco, por exemplo. Tá? Então eu tenho lá, vamos supor, eu tenho um monte de moléculas gasosas ali dentro do recipiente, estão se movendo em velocidades arbitrárias aqui. Né? E eu tenho nessa parede dessa recipiente, vamos supor que eu tenho pequenos furos. Pode ser poros bem pequenininhos, não precisa ser muito maior do que o tamanho das moléculas, não. Tem poros bem pequenos ali. E eu posso definir, então, como a efusão, ou taxa de efusão, a velocidade com que essas partículas saem, né? A taxa com que essas partículas deixam o meu recipiente através desses poros. Não precisamos estar com um cálculo direto, mas a gente sabe que foi Thomas Graham, ele percebeu que a taxa de efusão, tá? Essa taxa escapatória, é diretamente proporcional à minha velocidade quadrática média. Tá? E como velocidade quadrática média a gente viu que depende da massa molar, só rearranjando, substituindo aqui, eu tenho que minha velocidade, minha taxa de efusão, vai ser o inverso, tá? Proporcional ao inverso da raiz quadrada da minha massa molar. Então, se eu tenho dois gases quaisquer num recipiente, eu consigo saber qual que vai sair, qual que vai escapar, qual que vai efundir mais rápido daquele recipiente. Tá? Se você tem lá uma mistura de nitrogênio e hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio tem uma massa muito menor, então a maior probabilidade que uma molécula consiga atingir esse poro com direção adequada, né? Então eu vou ter uma maior taxa de fusão. Menor a molécula, maior a taxa de fusão. Esse aqui é um dos problemas de armazenamento de hidrogênio, tecnologia de células a combustível, substituir motores a combustão, é uma das possibilidades. Isso aqui, o ideal seria você utilizar hidrogênio como combustível para isso, mas o hidrogênio, mesmo em recipientes, em frascos de aço relativamente grossos, a pressões elevadas, tem uma taxa de fusão muito grande. Então, mesmo que você não faça nada, o gás vai saindo ali aos pouquinhos, tá? O que não aconteceria com moléculas maiores. E ainda dentro dessa taxa de fusão, eu consigo comparar a taxa de dois gases quaisquer. Tá? Então, se eu tenho dois gases quaisquer que sejam, eu consigo calcular a relação que eu tenho entre as taxas de fusão desses gases. Se eu pego em termos de massa molar, eu tenho essa razão aqui, a razão entre a taxa de fusão do gás 1 e do gás 2 vai ser igual a raiz quadrada da massa molar de 2 sobre a massa molar de 1. Então, eu consigo ver qual gás vai sofrer esse processo de fusão mais rápido ou mais devagar que o outro, apenas fazendo correlação dessas massas molares. Então, tudo direto, não importa qual gás que eu tenho, associar as massas molares, a taxa de fusão, a razão das taxas de fusão será a mesma. E eu posso fazer também com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ter a velocidade média dessas partículas do gás ali. Então, eu consigo converter, em vez de usar a massa molar, né, eu sei que a taxa
de efusão a temperaturas diferentes, então aqui as taxas da mesma temperatura com gases diferentes, aqui as taxas de fusão pode ter sido o mesmo gás, tá? A temperaturas diferentes, vai ser essa relação aqui. Então tem do mesmo gás a diferentes temperaturas ou de diferentes gases a uma mesma temperatura. Aqui só mostrando um exemplo aqui no balão, você começa aqui, dois balões com o mesmo volume de nitrogênio e o outro de hélio, tá? A mesma temperatura, mas o balão de hélio vai esvaziar mais rapidamente do que o balão de nitrogênio, porque tem uma maior taxa de fusão, tá? Então a velocidade com que vai sair do hélio vai ser maior do que a do nitrogênio. E além da taxa de efusão, a gente também tem um processo de difusão. O que é o difusão? É diferente de uma coisa da outra. A efusão, então, é a taxa de efusão é a velocidade com que um gás escava através de poros minúsculos na superfície, né, nas paredes do meu recipiente. A taxa de difusão é uma medida do espalhamento, do tempo que demora para uma substância se espalhar para ocupar uma determinada região do espaço. Tá? Então, por exemplo, se você abre um frasco de perfume no lado da sala, o tempo que essas moléculas de perfume vão alcançar o outro lado da sala, que alguém lá do outro lado da sala vai conseguir sentir esse cheiro. Tá? Então, isso seria isso, a taxa de difusão desse perfume pelas moléculas do ar. Então, você tem a velocidade com que um componente dessa mistura se espalha ou no espaço ou dentro de outra substância. Tá? Então, essa taxa de difusão também segue uma coisa parecida com a de efusão. Também é proporcional. A fórmula é outra, claro que a gente está trabalhando com a fórmula, mas ela é proporcional também à velocidade quadrática média. Então, quanto maior a velocidade quadrática média, maior essa taxa de difusão. Claro, as moléculas estão se movendo mais rapidamente, mais facilmente elas vão conseguir ir de um lado ao outro do meu recipiente. E tem um outro termo que a gente usa também, um pouco menos, a gente consegue calcular qual que é o caminho médio livre, ou seja, quanto tempo que uma molécula gasosa qualquer que eu tenha nesse recipiente vai demorar, a distância que ele vai conseguir percorrer até colidir com uma molécula dele próprio, né, ou de outra molécula dele próprio, ou moléculas de um outro gás, qualquer que esteja ali no meio, qual o tempo que ele vai conseguir percorrer antes de colidir com outra, porque essa difusão vai depender dessas colisões. Quanto maior o número de colisões que tem, mais difícil vai ser minha molécula passar de um outro recipiente. Então, se você tem uma molécula que sai daqui, em linha reta, ela viria para cá, mas ela não vai seguir um caminho reto. Tá? Ela vai dar um pouquinho, vai colidir com outra, depois direto para o outro lado, para o outro, vai colidindo várias colisões no meio, até ela chegar ao outro lado. Então, quanto maior o número de colisões que eu tiver, né, mais demorado também vai ser o tempo, né, que vai demorar para essa molécula alcançar o outro lado daquela minha sala. Tá? Muitas colisões vai ser desviada várias vezes até chegar lá, demora mais. Então também esse caminho médio livre, o tempo médio que uma molécula consegue percorrer num gás até colidir, varia muito de acordo com a pressão. Quanto maior a pressão, quer dizer que tem mais moléculas no meio, então maior o número de colisões vai ter menor distância que vai percorrer. Eu aqui só para título de comparação, no ar, a pressão de uma atmosfera, o caminho médio de uma molécula percorre, antes de ter uma colisão, é de apenas 60 nanômetros. Se eu tiver 100 km de altitude, né, a pressão vai ser bem menor, eu vou ter caminho de 10 centímetros. Então, vou percorrer uma distância maior antes de colidir, então minha difusão, minha taxa de difusão vai ser maior, porque eu vou percorrer um caminho distante antes de ter qualquer colisão. Né? Bom, só para mostrar aqui um pouco essa taxa de difusão, vou pegar aqui novamente o FET lá, essa simulação aqui está mostrando, então, tem dois gases diferentes, eu coloquei com massas molares bastante diferentes, então esse aqui seria o hélio, o azul seria o hélio e o vermelho o oxigênio, então ambos a mesma temperatura, tá? Ambos aqui a 300 Kelvin. Então vejo que, só de olhar aqui, eu já vejo que a menor massa molar vai ter uma maior velocidade, tá? Vai se deslocar mais rapidamente, então você vê que as partículas estão em média,
mais rápidas. Claro que eu posso ter alguma aqui que está bem devagarinho, algumas que são bem mais rápidas, mas essa aqui está bem paradinha, quase parada, as outras têm umas bem mais rápidas, estou se movendo ali. No caso aqui, a mesma temperatura, no caso do oxigênio, eu vou ter moléculas bem mais pesadas, então a velocidade com que elas se deslocam, em média, é menor. A energia cinética é a mesma, a energia cinética média é a mesma, mas a velocidade média vai ser menor, né? Então isso aqui, vamos ver a taxa de difusão, ver o tempo que demora para uma partícula de um gás alcançar o outro lado desse sistema, né? Só vou diminuir um pouquinho a temperatura, porque senão fica muito rápido para colocar 200 Kelvin. Então, vou estar um pouco mais lento aqui. Então agora eu vou remover o divisor. Vamos ver o tempo. Provavelmente, né, as azuis devem chegar do outro lado da parede, lá, antes do que as vermelhas. Ó, a azul já chegou do outro lado, né? Como tem uma massa muito menor, velocidade muito maior, ela consegue deslocar muito mais rapidamente. Então dá pra ver que você vai tendo, enquanto as grandes agora tá chegando alguma lá do outro lado, bem devagarinho, porque tem uma massa muito maior. E dá pra você ver também a taxa de colisão. Quanto maior o número de partículas que eu tiver, maior vai ser o número de colisões que vai ter no caminho. Então, a princípio, maior tempo vai precisar para alcançar o outro lado. Então, se eu colocar aqui, aumentar, dobrar o número de partículas aqui, então estou considerando aqui uma pressão maior. Se eu tirar, tá vendo? Às vezes está demorando bem mais para chegar do outro lado, porque tem mais colisões no caminho. O caminho livre médio que eu tenho aqui é pequeno. Muitas moléculas, a taxa de colisões vai ser maior, então tende a demorar mais para um gás se difundir através do outro, né? E a mesma coisa, como diz, temperatura. Se eu aumentar a temperatura, a velocidade média vai ser mais alta, então mais rapidamente um gás vai conseguir se difundir através do outro para alcançar lá o outro lado do meu recipiente. Bom, gente, então aqui só para terminarmos, então, tudo que trabalhamos até agora foi considerando os gases ideais, né? Onde aquele PV igual a NRT está correto. Mas, como eu disse, dependendo da situação que a gente estiver trabalhando, as condições que a gente estiver, essa idealidade não é uma boa aproximação, né? Quando trabalhando com pressões muito elevadas ou volumes muito pequenos, então o volume opaco das moléculas deixam de ser desprezíveis às vezes, se tiver um volume muito pequeno. A distância que uma molécula fica da outra é pequena o suficiente para que comece a existir alguma interação além da colisão entre as minhas partículas. As colisões não são totalmente elásticas, tem alguns desvios dessa idealidade, né? Então, em algumas situações, a gente pode trabalhar com PV igual a NRT, gás ideal, gerar uma boa aproximação, mas em algumas outras situações, não. Então, quando essas situações não são adequadas, a gente tem que trabalhar com equações um pouco mais sofisticadas que levem em conta essas interações, tamanho das moléculas, levem em conta outras características, né? Então, a gente passa para o que a gente chama de gases ideais. Uma forma de você ver esse desvio de idealidade é pegar uma quantidade de 1 mol de um gás qualquer em diferentes condições de temperatura, pressão e volume, tá? Se eu estou trabalhando com um gás ideal, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. O número de mols para 1 mol de gás, tá? O número de mols vai ser igual a 1. E como o número de mols rearranja no PV igual a NRT é PV sobre RT, PV sobre RT também é igual a 1. Então, para um gás ideal, qualquer que seja a condição de volume, temperatura e pressão, tá? Isso é a razão entre elas aqui, um interfere na outra, se aumentar o volume vai diminuir a pressão, um vai interferir no outro, de forma que isso aqui vai ser verdadeiro para quaisquer condições que eu consiga colocar um gás lá, né? Então, PV sobre RT deveria ser 1 para qualquer condição de pressão, volume e temperatura para um gás ideal. Para um gás real, isso não é sempre verdadeiro. O volume pode não aumentar tão diretamente com a redução da pressão, não pode seguir diretamente. A temperatura pode influenciar o volume, mas não de forma diretamente proporcional, né? Isso pode ser diferente quando você está trabalhando com gases reais. Então, isso aqui é só para mostrar uma quantidade de gás a diferentes condições, né, de diferentes gases, né, com relação a um gás ideal. Então, se eu pego um gás ideal a diferentes pressões, né, e vejo qual seria o valor de PV
sobre RT, tá? Para um mol de gás. Um gás ideal seria 1 o tempo todo. Tá? À medida que aumenta a pressão, vou diminuir o volume e no final das contas isso aqui vai ficar constante o tempo todo. Tá? Agora, como são os gases reais? Os gases reais, o nitrogênio, começa a diminuir, o PV sobre RT diminuir, em vez de permanecer em 1, depois começa a aumentar, tem pressões muito elevadas, eu tenho esse valor vai ficar quase 2 aqui, então você vê que você tem um desvio de realidade, dependendo da condição que estiver trabalhando de pressão, né, e temperatura, eu posso ter a interação entre minhas partículas pode ser muito mais importante, então eu vou ter uma redução do PV com NRT quando aumenta a pressão, tá? Favorece algumas interações ali. Então, dependendo das condições que eu estiver trabalhando, eu tenho esse desvio da realidade. Del seria aqui no meio, esses aqui em condições diferentes, de diferentes gases. Tá? E aqui também a mesma coisa, só que para um gás qualquer, né? A diferença de temperaturas. Então, são diferentes gases, a mesma temperatura, e eu estou variando a pressão. Então, vejo que sofrem desvios grandes da idealidade. E se eu tenho o mesmo gás, tá? A diferentes pressões e temperaturas diferentes, eu vejo que dependendo da temperatura que eu estiver trabalhando, eu fico com uma curva mais próxima da idealidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, a 1000 Kelvin, esse gás aqui, a pressões baixas, está bem próximo da idealidade, está bem próximo de 1 aqui. À medida que aumenta a temperatura, eu começo a fugir dessa idealidade, fazendo com que minha razão PV sobre RT fique maior do que 1. Enquanto temperaturas mais baixas, eu favoreço interações, por isso que aqui diminui novamente as interações entre as partículas, então eu tenho um valor menor do que 1. Então isso mostra só que você tem desvios dessa idealidade. Dependendo que condições você quer levar em conta, se volume das moléculas, tipos de interações que você está levando em conta, você pode ter outras equações, que são modificações daquela PV e o NRT, que descreve bem esses gases. Então, só lembrando aqui, quando eu estou em condições de pressões baixas e temperaturas mais elevadas, a gente está mais próximo daquele caso da idealidade, então mais próximo de um gás ideal é esse meu gás real. Na prática, a gente sabe que tem, claro, esses desvios. Né? Então, uma das equações que a gente pode trabalhar, por exemplo, é essa equação de Van der Waals. Tá? Ela está levando em conta não apenas o PV igual a NRT, pressão, o volume, RT, mas também leva em conta outras variáveis, que vai depender um pouco do tipo de interação que eu tenho entre essas minhas partículas, tipo de relação que eu tenho do volume com a temperatura, então tem desvio. Em vez de ser PV igual a NRT, tem uma coisa um pouco mais sofisticada, que eu consigo, para cada gás, pegar essas constantes A e B adequadas, eu consigo calcular, fazer os cálculos parecidos que a gente faz com o PV igual a NRT, só que um pouco mais sofisticado. Né? Depende desses fatores extras. Né? Isso aqui é só que eu já tinha mostrado antes também, é só mostrando o volume molar, né? Que se a gente fosse pegar um gás ideal, eu teria 22,4, que é praticamente o L aqui, ele comporta como um gás ideal nesse termo de volume aqui, mas outros gases eu tenho volumes diferentes para um mol de gás. Eu posso ter aqui, no caso argônio, 22,1 em vez de 22,4. Eu posso ter esses desvios, então, da idealidade. Né? Então é importante a gente entender, a partir desse momento, para trabalhar com gases ideais, a gente tem que ver essas outras interações que eu tenho ali. Aqueles postulados que eu coloquei para descrever um gás ideal deixam de ser válidos, eu tenho que ver qual fator deixou de ser válido para cada situação, para conseguir saber qual equação de gás real eu vou trabalhar. Vocês vão ver isso depois em Físico-Química com mais detalhes. Bom, gente, então com isso a gente termina essa parte dos gases. Exatamente que a gente trabalhou primeiro gases ideais, onde não tem essas interações. Como a gente fez no gás reais, passa a ser importante trabalhar com essas interações, saber que interações são essas. E na próxima aula a gente vai ver exatamente que interações são essas, que tipos de interações existem, né, e como que isso vai se refletir nas propriedades dos gases e quando a gente passa para as fases condensadas, líquidas e sólidas. Né. Então é isso, gente. Até breve.